existe uma pergunta que pode parecer simples, mas que tem o poder de te confrontar de uma forma que talvez você não esteja preparado. E essa pergunta é: você está vivendo? Ou apenas sobrevivendo? Pensa nisso com calma. Porque muita gente vai responder rápido, no automático, dizendo claro que estou vivendo. Mas se você parar por alguns segundos, talvez perceba algo desconfortável. Talvez perceba que os seus dias estão passando, mas você não sente que está realmente presente neles. Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, responde mensagens, paga contas, se distrai um pouco. E dorme, e no dia seguinte tudo se repete, e no outro dia também, e no outro. E sem perceber, a sua vida não está sendo construída, está sendo repetida. Agora me responde com sinceridade, quando foi a última vez que você sentiu que estava realmente vivo, não ocupado? Não distraído, vivo, com clareza, com direção, com propósito. Porque existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver é reagir, viver é escolher. Sobreviver é fazer o que precisa ser feito. Viver é fazer o que faz sentido. Sobreviver é passar pelos dias. Viver é construir uma vida. E talvez a verdade mais difícil seja essa: muitas pessoas estão sobrevivendo há anos e chamando isso de vida. E o mais impressionante é que Jesus já falava exatamente sobre isso. Em João 10:10, ele disse algo que muda completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Agora para e pensa nisso. Se ele veio para que você tivesse vida em abundância, por que tanta gente vive no limite, no cansaço, na confusão, na falta de direção? Será que o problema está na vida? Ou na forma como estamos vivendo? Porque viver em abundância não significa ter tudo, não significa riqueza material, não significa ausência de problemas. Significa viver com sentido, com presença, com alinhamento, com direção interna. E quando isso não existe, você entra no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência é silencioso. Ele não chega de repente, ele se instala aos poucos. Começa quando você começa a viver apenas no automático, quando você para de se questionar, quando você aceita qualquer rotina, quando você deixa de buscar propósito e passa a buscar apenas alívio. E aqui vai um ponto que pode te despertar: sobreviver cansa mais do que viver. Porque viver tem energia, sobreviver drena. Talvez seja por isso que você se sente cansado mesmo sem ter feito nada tão pesado. Não é o seu corpo, é a sua mente, é a sua alma. É o peso de uma vida sem direção clara. Provérbios 2:9-18 diz: onde não há visão, o povo perece, e perecer não é morrer de uma vez. É ir se apagando aos poucos. É perder o brilho, é perder a motivação. É perder a clareza. Agora pensa, você tem visão para a sua vida? Ou está apenas reagindo ao que aparece? Porque quem não tem visão aceita qualquer caminho. E quem aceita qualquer caminho vive perdido mesmo estando ocupado. E aqui está um dos maiores problemas do mundo atual: você está sempre ocupado, mas raramente está avançando. E isso cria uma ilusão perigosa. Você sente que está fazendo muita coisa, mas no fundo sabe que não está indo para lugar nenhum. E isso gera frustração, ansiedade, inquietação. E o mais curioso é que, quando você começa a sentir isso, você tenta resolver do jeito errado. Você busca mais distração, mais entretenimento, mais dopamina rápida, mais coisas para ocupar a mente. Mas isso não resolve, isso só mascara. E é exatamente aqui que entra um alerta silencioso que Jesus também deixou. Em Marcos 8:36 está escrito: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora traz isso para a sua realidade. De que adianta você conquistar coisas, cumprir tarefas, manter uma rotina, se no processo você está se perdendo de si mesmo? Se você não sente paz,
Se você não sente direção, se você não sente propósito, então alguma coisa está errada. E talvez você já tenha sentido isso, mas ignorou. Aquela sensação de vazio no fim do dia. Aquela inquietação antes de dormir. Aquela pergunta que aparece na sua mente, é só isso? Mas você não aprofunda essa pergunta, porque tem medo da resposta. Então você se distrai, você rola o feed, você liga algo. Você ocupa a mente, mas a verdade continua lá. E quanto mais você ignora, mais forte ela fica. Agora eu quero que você encare isso comigo, e se você não está cansado da vida, mas da forma como está vivendo, e se o problema não for falta de oportunidade, mas falta de direção, e se você não estiver perdido, mas apenas vivendo desconectado do propósito que Deus tem para você. Porque Jesus não veio para te ensinar a sobreviver. Ele veio para te ensinar a viver. E viver começa com consciência. Consciência de que algo precisa mudar. Consciência de que você não pode continuar no automático. Consciência de que o tempo está passando e você precisa decidir como vai usá-lo. Efésios 5, 15-16 diz, portanto, vede prudentemente como andais. Remir o tempo é resgatar, é parar de desperdiçar, é usar com intenção. Agora me responde, você está usando o seu tempo com intenção? Ou apenas deixando ele passar, porque essa resposta define sua vida? E aqui começa a virada, não quando tudo muda do lado de fora, mas quando algo muda dentro de você. Quando você decide parar. Parar o automático, parar a distração, parar de fugir. E começar a olhar para dentro, porque enquanto você não olha para dentro, você continua vivendo para fora. E viver para fora é viver de aparência, de comparação, de validação, mas viver de verdade. É viver com alinhamento. E esse alinhamento começa com uma decisão simples, mas poderosa: eu não quero mais apenas sobreviver. Se isso fez sentido para você, comenta aqui, eu quero viver de verdade, porque esse é o primeiro passo, reconhecer. E agora se prepara, porque na próxima parte, você vai entender exatamente quais são os sinais de que você está apenas sobrevivendo e como começar a sair desse estado. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde sem perceber. Porque sobreviver cansa, mas acostuma. Sobreviver esgota, mas parece seguro. Sobreviver não exige fé, não exige coragem, não exige transformação, exige apenas repetição. E é por isso que tantos continuam, dia após dia, presos a uma rotina que não questionam mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para responder com honestidade. Se nada mudasse na sua vida pelos próximos 5 anos, você ficaria em paz? Ou sentiria um aperto no peito? Porque essa resposta revela tudo. Ela revela se você está alinhado com quem você foi chamado para ser, ou se apenas está mantendo uma versão reduzida de si mesmo funcionando no automático. E Jesus nunca chamou ninguém para viver no automático. Ele nunca chamou ninguém para uma vida de repetição vazia. Ele chamou para a vida em abundância. Mas essa abundância não começa fora. Ela começa com uma ruptura interna. Uma ruptura com o padrão de sobrevivência. Uma ruptura com a mentalidade de escassez emocional. Uma ruptura com o medo que te mantém pequeno. E essa ruptura, ela não acontece de uma vez. Ela começa com consciência, mas se consolida com prática. Por isso agora você precisa entender algo essencial. Clareza sem ação vira frustração. Você pode assistir esse vídeo inteiro, se identificar, concordar com tudo, e ainda assim continuar vivendo do mesmo jeito amanhã. E o motivo não é falta de vontade, é falta de estrutura. É por isso que a partir de agora, você não vai apenas entender, você vai aprender como reconstruir, porque viver de verdade não é um evento, é um processo.
E esse processo exige 4 pilares que você precisa começar a construir a partir de hoje: ritual, disciplina, identidade e prática diária. Vamos começar pelo primeiro: ritual. A maioria das pessoas acorda e já entrega a mente para o mundo. Pega o celular, vê mensagens, notícias, redes sociais. E antes mesmo de pensar por si, já está reagindo ao que vem de fora. Mas quem vive assim não lidera a própria vida. Apenas responde a ela. Jesus, antes de qualquer decisão importante, antes de qualquer movimento relevante, se retirava para orar, ele se isolava. Ele criava um espaço de alinhamento. Isso não era um detalhe. Era um princípio, porque quem não se alinha antes, se perde depois. Então aqui está o primeiro passo do seu novo padrão. Você precisa criar um ritual diário de alinhamento interno. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Todos os dias, antes de entrar no mundo, você precisa entrar em silêncio, respiração, presença, uma pergunta simples: quem eu escolho ser hoje? E então você sustenta essa resposta. Pode parecer pequeno, mas isso muda tudo. Porque o seu dia deixa de ser reativo e passa a ser intencional. E quando isso se repete por dias, semanas, meses, você começa a perceber algo diferente. Você começa a agir com mais consciência, a reagir menos, a escolher melhor. Isso é o início da vida, substituindo a sobrevivência. Agora o segundo pilar: disciplina. E aqui é onde muitos travam. Porque disciplina foi ensinada como punição, quando na verdade é libertação. Disciplina não é fazer o que você odeia. É fazer o que te aproxima de quem você quer se tornar, mesmo quando você não sente vontade. Jesus deixou isso claro quando disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Isso significa que transformação não acontece em grandes decisões, mas em pequenas constâncias. É acordar e cumprir o que você prometeu para si. É terminar o que começou. É não negociar com a sua própria palavra. Porque toda vez que você promete algo para si e não cumpre, você enfraquece sua identidade. E toda vez que cumpre, você fortalece. E identidade forte muda destino. Então aqui vai um princípio simples, mas poderoso. Escolha uma ação diária que represente o seu crescimento. E torne essa ação inegociável. Não precisa ser grande, mas precisa ser feita todos os dias, sem desculpa, sem negociação. Porque disciplina não constrói resultado primeiro, constrói identidade. E quando a identidade muda, o resultado é inevitável. Agora o terceiro pilar: identidade. Esse é o ponto mais profundo de todos. Porque você não vive de acordo com o que você quer. Você vive de acordo com quem você acredita ser. Se no fundo você acredita que é alguém que sempre desiste, você vai desistir. Se acredita que nunca termina nada, você não termina. Se acredita que não é capaz, você nem tenta direito. E isso não é consciente. É automático. Por isso Jesus não dizia apenas faça, ele dizia seja. Seja a luz do mundo, Mateus 5:14. Seja sal da terra, Mateus 5:13. Porque comportamento sustentável nasce de identidade, não de esforço. Então a pergunta que você precisa responder não é o que eu preciso fazer, é quem eu preciso me tornar. E mais importante ainda, você precisa começar a agir como essa pessoa, antes de se sentir pronto. Porque identidade não vem antes da ação, ela vem da repetição da ação. Você não se torna disciplinado e depois age com disciplina. Você age com disciplina até se tornar. Você não se torna confiante e depois tenta. Você tenta até se tornar confiante. Isso muda completamente o jogo. Agora o quarto pilar: prática diária, porque sem prática, tudo isso vira teoria bonita. E teoria não transforma vida, prática transforma.
Então aqui está um modelo simples que você pode começar hoje. Todos os dias. Primeiro, silêncio intencional, 2 a 5 minutos sem estímulo externo. Só você. Segundo, declaração de identidade. Algo como: eu não vivo mais no automático. Eu escolho viver com propósito. Terceiro, ação mínima obrigatória. Aquilo que você decidiu que representa seu crescimento. Quarto, revisão. No final do dia, você se pergunta: hoje eu vivi ou apenas sobrevivi? E responde com honestidade, sem julgamento, mas com consciência. E se a resposta for sobrevivi? Tudo bem, mas amanhã você ajusta, porque o objetivo não é perfeição, é direção. Agora deixa eu te dizer algo importante: você não vai sentir vontade todos os dias. Vai ter dias em que o cansaço vem, dias em que o desânimo aparece, dias em que você vai querer voltar para o automático. E é exatamente nesses dias que a transformação acontece, porque é fácil viver quando tudo está bem. Mas é nos dias difíceis que você decide quem você realmente é, e Jesus mostrou isso no deserto. Sem conforto, sem validação, sem facilidade, mas com decisão. E essa decisão sustentada é o que separa quem apenas existe de quem vive de verdade. Agora me responde com sinceridade: você está disposto a sair da sobrevivência? Porque sair disso exige algo que pouca gente quer pagar: consistência, não intensidade, consistência. É aparecer todos os dias. É fazer mesmo sem aplauso. É continuar mesmo sem resultado imediato. Mas aqui está a promessa: se você sustentar isso, a sua vida muda, não de uma vez, mas de forma inevitável. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente. E o mundo começa a responder diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor se reorganiza. Então agora eu quero que você faça algo simples. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários: eu escolho viver. Não apenas sobreviver não é para mim. É para você se ouvir, porque quando você declara, você começa a se comprometer. E se você quer continuar esse processo de reconstrução, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui não é só conteúdo, é direção, é clareza, é propósito, e se você aplicar, é transformação real. Agora guarda isso com você. Você não foi criado para viver no automático. Você não foi criado para apenas suportar os dias. Você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para viver com sentido, com presença, com propósito, e essa vida começa no momento em que você decide, e a decisão começa agora.